Todos, estamos iniciando mais uma live do estudo do Livro dos Espíritos, no oferecimento da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse centro espírita fica na rua Iviema 5565, Jardim Monte Líbano. Trabalhamos muito com assistência social, atendimento aos nossos irmãos venezuelanos. Temos um trabalho lá a semana toda. E estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, no 5º capítulo da Lei da Conservação. O necessário e o supérfluo. E a pergunta que a gente parou é a 717. Hoje é 7 de agosto de 2025. Nossa live ela começa às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Para os outros estados, horário de Brasília, 20 horas. Então, é um prazer recebê-los na nossa live. Com certeza, depois o Dilon ainda vai colocar no YouTube, né? Então, fica amplo para todas as pessoas acessarem. E, como é de praxe, nós vamos fazer uma prece antes de iniciar o nosso trabalho, pedindo a Deus, nosso Senhor, que abra nossas mentes, o nosso coração, a percepção, fazendo com que a gente tenha facilidade para comentar, para ler, entender e depois, claro, colocar em prática, né? Porque o importante é a prática. Que Jesus abençoe o meu irmão Adilon, que é o que vai coordenar o trabalho para nós. Muita paz e Jesus nos abençoe. Muito bem. Pois é. Boa noite, todos, todas. Hoje nós vamos, então, continuar na pergunta 717 da Lei da Conservação. O necessário e o supérfluo. O necessário e o supérfluo, ele vai até as 717, né? É. Então, eu coloquei aqui a 716 só para a gente lembrar que é a última que fizemos na semana passada, que é a pergunta que diz: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades pelo nosso próprio organismo? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das suas necessidades, porém os vícios têm alterado sua constituição e criado para ele necessidades que não são reais. Então, aqui desde a alimentação, né, a gente se lembra. Maiara, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Que bom você estar aí, viu? Boa noite. Chegou na horinha, estamos começando. Nós só estamos lembrando a questão última da semana passada, né, 716, para a gente já entrar na questão de hoje. Sim. A pergunta, então, os limites, né, que são criados pela própria natureza, o espírito respondeu que sim. E a gente estava começando só um comentáriozinho breve, que desde a alimentação, né, se a gente se alimenta demais, passa mal. Senão, na hora, vai causando problemas futuros. Então, tudo que é demais acaba causando danos. De mais e de menos também, né? Tem as pessoas também que às vezes faz o de menos, comprometendo a saúde física, comprometendo o organismo, como diz aqui o nosso corpo físico. Então essa foi a questão da semana passada. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão a gente já passa para a que vai ser de hoje. Eu ainda incluiria ali o livre-arbítrio, né? Além do mais, ele tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, né?
Deus não proíbe. Come Livre-arbítrio. demais, bebe demais, faz coisa errada demais. É. E aí depois colhe a consequência, né? A consequência sempre ela é desastrosa, né? Vem em forma de doença. Todo exagero é condenável, né? Nós temos que ter um limite para tudo. Tudo que é excesso, é exagero, é errado. Tudo. Lembrando sempre que muitas vezes uma enfermidade, para ser construída, ela leva anos, né? De, É, de desequilíbrios, de desajuste. Você lembrou da bebida, né? Ou a bebida, às vezes a pessoa chega lá na frente, né? Tem uma cirrose, por exemplo, né? Uma coisa é, difícil, né? Que uma morte tão assim dolorosa, ou a questão, né, do cigarro, né? cigarro, Que a pessoa morre por falta de ar, né? Fica buscando ar, não consegue respirar. A morte também é muito complicada. é, A alimentação desregrada pode causar problemas do mais variado, né? E, e essa enfermidade, a gente abusa porque ela não aparece de imediato, né? Dá um mal-estar aqui, ali, né? Mas ela vai se agravar mesmo ao longo do tempo. E daí, quando ela vem, às vezes não tem mais jeito de recuar. Então, a advertência que traz aqui, né? Que é o homem insaciável. Então, a gente é que ultrapassa os limites. Vamos para hoje, então? 717? Quem que quer começar? Posso começar. Ok, vamos lá. O que pensar dos que monopolizam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desrespeitam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que eles ocasionaram. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Comentário de Allan Kardec. A civilização criou necessidades que o selvagem ignora, e os espíritos que editaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações dos outros exploram os benefícios da civilização sem seu proveito. Eles não têm da civilização mais do que o verniz, como a gente que da religião só tem a máscara. Comentários? É na cara esse final aí. Só tem a máscara. verniz. É um verniz. Túmulos caiados, né? Como diz o Cristo. Bonito por fora. É monopolizam. O que é monopolizar de lá? É É mono de reter. né? Monopoliza. Ele domina, é só dele, né? Monopoliza. Mono. Ah, sei. Não expande, não manda para outro. Monopoliza só para ele. Então, ele é o egoísta, né? Lá atrás, quando a gente queria segurar as coisas, né? Por conta da, da prevenção, né? Contra a escassez, né? Então, o homem tinha essa preocupação, né? Com o futuro, né? Poderia faltar e tal, né? E É, às vezes por conta disso desenvolve o egoísmo, né? Então, ele fala aqui também que a questão do necessário e o supérfluo, né? O que é o limite entre um e outro, não tem nada de absoluto. Porque nós vamos criando necessidades
que antes não tinha, né? Se a gente for olhar o passado, hoje nós temos necessidades, né, que precisa usar mesmo, né? Que antes a gente não tinha necessidade. Vem alguns confortos, né? Agora mesmo, né? Nós quase que não pudemos fazer a nossa live por causa da energia elétrica. A energia elétrica passou a ser uma necessidade, né? É uma necessidade. Antigamente não tinha energia elétrica e a gente sobrevivia muito bem. Hoje a gente tem dificuldade com ela. Então, não tem nada de absoluto nisso. A dificuldade é o exagero, né? É o uso indiscriminado das coisas, é fazer o, aquele é o supérfluo que vai faltar para o outro, né? A gente às vezes faz isso. Então a gente vai criando situações de egoísmo e às vezes justifica isso em cima da necessidade. Não, mas eu tenho que pensar no meu futuro, no futuro da minha família, dos meus filhos. Mas às vezes aquele armazenamento é muito mais do que a pessoa poderia consumir até, né, ao longo da existência. Mas a ganância faz com que a pessoa crie essas necessidades. Então aí que vem a questão da moral, né, do senso moral, do sentimento de caridade, de compaixão com o outro, que nós às vezes deixamos de lado, né? Então a gente colocou bem aqui, né, no final, que a, a civilização, né, eles não têm na civilização mais do que o verniz, como a gente que da religião não é só a máscara, só tem a máscara. Então a gente percebe isso, né? Tem religiosos, inclusive, né? Líderes religiosos de todas as religiões, né? Que se enriquece, né? E exagera nas coisas suntuosas, enquanto até os seus seguidores lá passam por dificuldades, né? Isso, isso existe muito. Algum comentário mais? Não, é isso mesmo. Vamos para frente? Acho que Tem o egoísta, né? é o egoísmo. É aquilo que é maldoso mesmo, não dá nada para ninguém. Passar para um outro título agora. Privações voluntárias, mortificações. Aqueles que se privam, né, de forma... Escolhe, né? Escolhe se privar de coisas. Tem alguns que faz até por a conta da beleza, né? Deixa de comer e daí exagera, cria aquela enfermidade, né? Aquela doença que as pessoas parecem magrinha, né? Que morre por falta, por inanição, né? Privação voluntária. Talvez o jejum, né, exagerado também entre nisso. O jejum diz que é até uma coisa boa, né, fazer lá de vez em quando. Agora, quando exagera, a pessoa pode também estar provocando algum mal para o seu próprio organismo, né? Até as religiões têm algumas regras nisso aí, né? O muçulmano tem aquela questão do mês, né, que eles deixam de comer durante o dia, só depois das 18 horas, como é que é o Ramadã, né? Acho que é esse o nome. Mas as pessoas idosas, elas são preservadas disso, não pode participar por conta, né, que pode causar danos físicos. Então tem essas regrinhas. E mortificações, aquele de se autoflagelar, né? Vamos para a pergunta, então. Quem que faz essa pergunta? A lei da conservação nos obriga a prover as necessidades do corpo. A lei da conservação nos obriga a prover as necessidades do corpo? Sim, pois sem força e saúde, o trabalho é impossível. A gente corre atrás de médico, corre atrás de remédio, corre atrás de exercício, não é? Tudo no sentido da gente conservar o nosso veículo físico. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é uma perguntinha que Kardec faz para ver que a lei de Deus está presente em tudo, né?
Está presente em tudo. Então a gente se vê inclinado a se conservar, né? Nós precisamos manter o nosso corpo, né? Nós precisamos manter a nossa saúde, né? Então nós somos convidados a preservar a saúde física, o próprio corpo, fazer as ginásticas, se alimentar de forma correta, né? E até a questão mental está no meio disso aí, né? A gente nos educar emocionalmente, porque hoje nós, cada vez mais, a gente tem a certeza que a maioria das enfermidades tem origem na mente, né? Na forma como nós nos conduzimos mentalmente. Algum comentário mais? Para frente. 719, Maiara. O homem é censurável por procurar seu bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, pois o abuso é contrário à conservação. Ele não criminaliza a procura do bem-estar, se esse bem-estar não for adquirido às custas de ninguém e se não venha a enfraquecer nem as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. O bem-estar é uma necessidade também, né? É uma necessidade. E quando a gente fala bem-estar, é a questão do conforto, né? A alegria de viver também, né? A gente sempre lembra em nossas orações, né? Gratidão a Deus, né? E a gratidão nos leva à alegria de viver, ao prazer de viver. E essa pergunta, ela vem bem assim, né? Lembramos que Kardec, quando a primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857, né? Então ainda existia muito mais costumes estranhos do que hoje, né? E teve uma época até que as religiões, a Igreja Católica mesmo, né? Tinha uma lei, acho que foi na Idade Média, se não me engano, que as pessoas não podiam rir, né? Porque diz que em nenhum lugar da Bíblia a gente viu Cristo rindo, né? Então, criam cada coisa, né? Então, a pessoa tem aquelas questões, né, da pessoa se enclausurar, que não pode ver um ou outro, se isolar da sociedade, né? Então, a busca, né, do prazer, né, de viver, desde que seja dentro dos padrões da ética, da moralidade, é uma coisa normal, natural. O abuso, sim, que é contrário, né? Todo abuso é contrário à lei de Deus, mas utilizar, não, né? Então, ele fala, usa até a palavra criminalizar, ó. Ele não criminaliza a procura do bem-estar. Porque teve épocas que algumas religiões, né, criminalizavam mesmo, né, o bem-estar, né? Não, você tem que se autoflagelar, você tem que sofrer. Tem até filme, né? Pessoas pagar promessa, andar de joelho, subir escadaria, né? Eu acho que Deus não pede esse tipo de coisa, né, para nós, né? O sacrifício mais agradável a Deus, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele em que a gente faz em favor do próximo, né? Aquele que traz algum resultado pelo próximo. Agora, aquele sacrifício que é só, né, para se autoflagelar, não tem sentido. Mas acho que isso até a gente deve ver mais à frente. Aqui está mais preso ao bom e bem-estar. Mais comentários? Não, é isso aí mesmo. 720. Aqui, ó. As privações Já me adiantei. voluntárias, o objetivo de uma expiação é igualmente voluntária. Tem algum mérito aos olhos de Deus? Olha, faça o bem aos outros e terão muito mais mérito. É o que o Dilon falou aí. Depois vem a 720A, que diz o seguinte: haveria privações voluntárias que sejam meritórias? Haveria
privações voluntárias, que seriam meritórias? Sim, a privação dos gozos inúteis, porque ela desprende o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação, que incita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É tirar do necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passar de uma vã simulação, será uma zombaria. Fala aí, Dilon, que essa aí eu me compliquei. Então, a pergunta é as privações voluntárias, como objetivo de expiação. Então, eu cometi um pecado, eu vou expiar isso aí, vou me punir, vou me castigar porque eu cometi um pecado, cometi um deslize, né? Vou expiar isso aí. Voluntariamente, não tem aqueles que se chicoteiam, né? Tem até algumas culturas que ainda fazem isso hoje, né? Os cristãos já fizeram isso no passado também, hoje já não é tanto, né? De se punir, né, por alguma coisa. Né? Ainda tem, né, mas é bem mais leve, né? Perdoa, Padre, porque eu pequei. Reza lá tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Quer dizer, não é uma coisa tão difícil de fazer, mas antes tinha umas penalidades mais difíceis que a própria pessoa se impunha. Não precisava nem que o líder da igreja fizesse de fazer isso. E ele diz aqui que fazer o bem dá muito mais resultado que isso. Né? Você quer fazer alguma privação, vai lá ajudar. Né? Vai trabalhar em benefício do próximo. Tanta coisa que há para fazer em benefício do próximo. E daí depois ele pergunta se... Mas não tem nada dessa questão de prevenção voluntária que possa ser bom, né? Que possa ser meritória. Aí ele diz, você se abster daquilo que é inútil. E resistir, né, às tentações, aos excessos. Esse tipo sempre é a questão dos excessos, né? Que a gente exagera na dose, né? Dos gozos, dos prazeres e causa dano. E também aquilo que a gente usa demais, né? Pode estar faltando para outro, por que não? Né? A gente contribuir para que outros, né, possam receber daquilo que ele não tem, né? Quem não tem o suficiente. O que está nos sobrando, né, repartir. Mas às vezes a gente exagera, despreza o outro, como nós vimos em outros capítulos, né, a gente esbanja, né, põe fora as coisas, né, a gente deixa estragar, mas não doa, alguma coisa nesse sentido. Os apegos que nós temos ainda. Algo mais? 721? Vamos lá. Seria a questão do sacrifício, das privações voluntárias? Isso, sacrifício. Não tem um filme até que é baseado no livro, né? O Pagador de Promessa, nacional, que mostra um pouco disso aí, né? Ele carrega uma cruz, né, por muito tempo. Sacrifica a família, né? A mulher fica acompanhando ele, né? E vai para a cidade. As pessoas querem se aproveitar da esposa dele porque ele é meio ingênuo. Tem dessas coisas, né? A pessoa faz sacrifício, né? Tem pessoas que até se matam por conta, né? Achando que está sendo agradável a Deus, né? Se coloca numa situação de se matar. Tem algumas situações. Promete a vida, né? Vou dar minha vida em favor da minha causa, né, da causa do Cristo, e acaba assim, se colocando em situação assim. É esse sacrifício. E é voluntário. Por que é voluntário? A pessoa faz porque quer. Né? Ela que se oferece para isso. Tem aqueles casos mais extremos, né, que não é nosso aqui, aqueles que se amarram com as bombas, né, para se explodir junto.
aquilo ali também é uma privação. Eles estão, né, sacrificando. E tem aqueles que se privam, né, de alimentação, né, para poder ser agradável a Deus. Porque é pecaminoso, né, se alimentar. Todo exagero é ruim, tanto para o excesso quanto para a falta. Tudo traz problemas. 721. De quem que A é? vida de morte. Oi? É que eu não sabia de quem que era. É a sua, né? Tá. Uhum. A vida de mortificações ascéticas tem sido praticada desde a antiguidade e entre os diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Perguntem a quem ela serve e vocês terão a resposta. Se ela serve somente para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que a enfeitem. Privar a si mesmo e trabalhar para os outros, esta é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. É, tá bem explicadinho aí, né? É. Não tá nada você se fazer tanto sacrifício só para você, né? Porque você precisa de alguma coisa, tipo uma promessa, um negócio assim. Mas você não está sacrificando pelo outro. E É, muitas vezes você faz um sacrifício sem motivo nenhum, é igual carregar a cruz, né? Aquele madeiro, carregar aquela cruzona pesada de uma cidade para outra, né? Qual é a necessidade, qual é a serventia disso aí? Nenhum. sempre perguntar, vai servir para quê isso aí? Para quem que serve, né? Agora, a questão, ela leva a gente à questão da história, né? Diferentes povos, antiguidade. Sempre existiu essas ideias malucas, né? De sacrifícios. Né? Quanto mais doloroso é o sacrifício, maior mérito. Né? Tinha Mais pessoas, doloroso. tinha pessoas que chegavam ao cúmulo de oferecer o próprio filho em sacrifício, holocausto, né? Coisa mais estranha, né? Não, mas é o meu filho, é o que eu amo, né? Então ele vai ter mais mérito perante Deus, né? Vai causar mais dor na mim, então mais mérito tem. Então é uma coisa absurda, né? Que se fazia. Então, pergunta se isso aí faz bem a alguém, né? Fazer o bem é mais meritório, é isso que ele diz. 722. Eu coloquei aqui no finalzinho os alimentos proibidos na Bíblia para ilustrar isso aí. A obstenção, a abstenção de certos alimentos, prescrita em diversos povos, está fundada na razão? Tudo de que a pessoa pode se nutrir, sem prejuízo para a sua saúde, é permitido. Mas alguns legisladores puderam interditar certos alimentos com objetivo inútil e para dar maior autoridade às suas leis. As apresentaram como vindas de Deus. E aí tem a Bíblia aqui, né? Eu coloquei algumas coisas proibidas na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, né? Alimentos proibidos no Antigo Testamento. Animais terrestres, porco, camelo, lebre, coelho e qualquer animal que não possui casco fendido e que não rumine. Animais aquáticos, qualquer criatura marinha que não possui barbatanas e escamas. Aves, águias, urubus, arbutre,
Corvo, outros, carne de animais mortos de forma não natural. Animais com morte natural é o hábito de cozinhar um cabrito no leite. Como é que é? Alimentos proibidos no Novo Testamento. Olha, alimentos sacrificados a ídolos. Evitar alimentos que foram oferecidos em sacrifício aos deuses pagãos. Sangue, não consumir sangue de animais, seja em sua forma natural ou em alimentos preparados. Animais estrangulados, evita o consumo de animais que foram mortos por estrangulamentos, pois isso implica em não retirar o sangue adequadamente. Pois é. Isso é só para ilustrar, né, como é que a gente cria. Eu acho que conforme a nossa evolução, o certo é não comer animal nenhum, né? Isso já é um atraso nosso. Mas, desde que come, você não vai comer um morcego, não vai comer um urubu, né? Um albuto. Então, é um pedaço de coisa que tem na Bíblia, né? Provavelmente isso aí tem no Velho Testamento, né? E tem no Velho e no Novo, né? Aí na leitura. No Velho Testamento tem mais coisas assim bizarras, mais coisas absurdas, né, no Velho Testamento. Alguns desses costumes talvez veio por até intuição, né, para a pessoa não se alimentar de coisas que poderia causar dano à saúde, ou alguns comeram esse tipo de alimento, fez mal, né, daí criou a proibição. Como foi criadas essas normas é difícil a gente saber, né? Eu acho assim que a gente vem de uma época onde tinha assim, muitos obsedados, pessoas desequilibradas, né? E aí recebia aquela mensagem: é um profeta, profetizou não sei o quê, vai lá e coloca. Foi compilado. Porque Jesus não. Essas coisas aí, Jesus nunca proibiu nada, né? É igual, por exemplo, espedejar a mulher adúltera, guerra santa, né? Então, as coisas Mas tem a seguiram o questão da processo aí. Páscoa. Hã? Mas tem a questão da Páscoa, que fala que só pode comer carne branca, Isso. esse tipo de ritual. É impressionante, né? São criações, né? Como ritos, né? São ritos que cria. Né? Uma forma de colocar o exterior para poder fazer as pessoas terem fé, acreditar. Tem muitas razões para que eles criaram isso. São os legisladores antigos que criaram essas leis, né, para alguns, como ele diz aí, tem um objetivo útil, né? Alguns costumes têm um objetivo útil. Às vezes é um alimento que poderia fazer mal mesmo à saúde, né? Que eles perceberam que fazia, então para coloca uma coisa de sagrado. Se você comer, você está contrariando a Deus, então você não pode comer. É uma forma de fortalecer, de dar mais ênfase à lei criada por aquela pessoa. E outros, como disse o Orlando aí, pode ser influência espiritual mesmo, né? Aqueles profetas com aquelas revelações absurdas, não é possível que Deus, né, tenha mandado ir para a guerra, né, matar crianças, estrupar mulheres, né? Tem o Deus Jeová, que é um Deus terrível, né, sanguinário, né, que fazia o povo seguidor dele fazer coisas muito absurdas, né? Que, pela ideia que a gente tem de Deus, pelos seus atributos, jamais Deus poderia. Então, é claro que é algum espírito que estava levando essas pessoas, né, a esse caminho e falava como se fosse Deus. Como eles tinham pouco raciocínio, pouca experiência nessa questão, aceitavam.
com muitas coisas que às vezes a gente faz, né, que a gente ainda não tem muita certeza, né? A gente está caminhando, né? Estamos avançando. A questão da carne que o Orlando colocou aí, vai chegar um dia que nós não vamos precisar mais nos alimentar de carne, né? Mas no próprio os Espíritos lá atrás diz, em certas épocas, né, o homem precisa se alimentar da carne, né, para sobreviver. Então, ainda é um momento de transição. Hoje já tem muitas pessoas que se abstêm da carne e sobrevivem muito bem. Mas tudo é um processo, né? Nós estamos caminhando, caminhando. Vamos para a próxima, então, né? Ou quer algum comentário mais? Não. Não, pode ir adiante. 723. De quem que é essa daí? Ah, é A sua, né? minha. Pera, é sua. O consumo de carne animal, é o que a gente estava falando antes. Olha só, adiantamos. Você O viu? consumo de carne animal, para o homem, é contrário à lei da natureza? A vossa organização física, a carne alimenta a carne. De outro modo, o homem perece. De outro modo, o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem um dever de manter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Logo, ele tem que se nutrir conforme seu organismo requer. Então, comer carne animal é contrário, né? Nós ainda precisamos de matar, mas quando nós deixar de matar o animal para comer, nós vamos continuar matando o vegetal ainda, né? Ainda é uma morte. Então, Aí já é uma consequência, né? Tem que matar alguma coisa. ainda a gente vai ter que matar ainda, né? Ainda a gente não pode viver de luz da atmosfera, né? Como tem no, acho que no livro Missionários Não, da Luz. Jesus comia carne. Não tem informação sobre isso. É provável que sim, né? Mas não lembro de nenhuma. Eu ouvi dizer que ele comia carne de carneiro, é verdade? Não sei. Realmente eu não tenho informação, não. Tem que fazer uma pesquisa. É bom fazer uma pesquisa. Vou fazer no o nosso amigo Google, né? Tem tudo. É. Ele vai saber informar. Agora a carne ainda não é proibido para nós, né? Nós comemos a carne. Só que já está havendo uma consciência maior, né? É. Eu tenho o Jorge, que é meu amigo, que ele trabalha na fiscalização de abate de animais, né? Aham. E você pode abater os animais sem eles sentirem dor, de uma forma que não seja cruel. Porque a gente vem de um período assim muito, muito animal mesmo, muito. Nossa, você vê como é que um porco morre e você não quer comer a carne dele, não é? Então é terrível. Mas já está havendo uma consciência maior e multa. Sim, está mudando já. Tem muitas pessoas. O Jorge deu uma multa pesada aí no frigorífico, porque foi lá, eles estavam judiando dos animais na hora de abater, né? Ainda. Então, essa perguntinha aqui, ela é bem, né? Faz bem. Talvez nós já, depois que Kardec fez essa pergunta, né, já passaram alguns anos, né? Mais de 100 anos. Hoje já tem uma ideia assim, né, de não consumir a carne animal já está bem mais ampliada, né? Tem muitas pessoas que aderiram a não comer carne animal e sobrevive, né? Sobrevive bem, tem alternativas, né? Claro que tem que ter um acompanhamento médico, né, de nutricionista, para que a proteína, né, que seja substituída por outro tipo de proteína, que é o grande problema. Eu conheço muitas pessoas que já se abstêm de carne, né, e sobrevivem bem. Eu nessa existência, então, Mas mas não, é o que eu digo, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Não é uma questão assim, não, é obrigado, é lei, não pode.
E aqui o próprio Espírito diz, né? Na vossa organização física, carne alimenta a carne. De outro modo, o humano perece. Quer dizer, talvez se eu falar, não, ninguém mais vai comer carne hoje, né? Vai ter muitos problemas, né? Vai ter muita dificuldade, porque ainda precisamos da carne. Mas aqueles que já conseguem superar isso aí, é uma coisa boa. Mas tem muitos que Entendo. não é, não Eu é me que alimento de consegue. carne, eu não tenho, eu não falo nem por mim, né? Tem muitas pessoas que não comem carne, eu como carne. Mas Não, tem eu muita, admiro quem muita É uma come. gente. escolha também, né? Hein? É uma escolha É também, uma né? escolha. Tem que se adaptar a tudo, porque o corpo ainda é acostumado até a carne, né? E Então, aqui vou fazer a também escolha. a questão da mente, né, da gente, né? A gente fala, não vou comer carne. Por qual motivação que você não vai comer carne, né? O que está te motivando isso? É um É, sacrifício enorme, né? Você está lutando contra você mesmo, você está fazendo aquele esforço, né? Eu acho que tem que ser uma coisa assim natural, né? A gente vai se ajustando, talvez diminuindo um pouco mais, né? Alguma coisa assim. Mas não fazer isso como uma coisa assim extremamente. Eu acho que não é bom isso aí, né? Dessa forma. Muito bem, vamos para a próxima então, né? 724. Acho que é minha, né? É, A abstenção de carne animal ou de outra alimentação qualquer, como expiação, é meritória? Como expiação é meritória? Sim, se nós privarmos em benefício dos outros, mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há privação séria e útil. Por isso é que dissemos que aqueles que se privam só de aparência são hipócritas. Aí fala assim, ver a questão 720. aquele que nós vimos anterior aí, do verniz, né? As pessoas que só por aparência. Nós vimos essa questão ainda hoje. Foi vista anteriormente. Tem muita gente no Brasil, lá no Nordeste, que às vezes a mãe almoça e não janta para deixar para os filhos. Às vezes nem janta, nem almoça. Vai segurando as pontas até onde pode, né? Aí é uma coisa bem vista nos olhos de Deus, aos olhos de Deus, né? Porque ela está se privando para alimentar os filhos. Outros não ligam para a comida, passam fome, passam necessidade para poder socorrer o outro, né? seria aquela história de compartilhar o pão, né? Dividir o. É isso. Então, abster de carne ou de qualquer alimentação, ela é meritório, desde que seja para beneficiar alguém, ao outro. Às vezes eu posso me abster da carne até para beneficiar o próprio animal também, né? Eu não quero matar. Né, com dó dos bichinhos. Tô com dó do bichinho. O Orlando, ele fala bem assim, eu sempre ouço do Orlando ele falando, né? Eu como carne, mas se for para eu matar, eu não como, não. Exatamente. Se eu tiver que matar, aí eu não consigo comer, não. Eu tenho preconceito de matar uma barata, para você ter uma ideia. Então, A bichinha sai viva. já estamos no caminho, né? Aí, se dependesse, se fosse obrigado a matar, eu não comeria, não. Aí não tinha jeito mesmo. Eu ia me privar da carne. Então, as coisas são aos poucos, né? Mas a gente sempre tem que ter em mente aqui, né, a mente nossa, por que que nós estamos fazendo isso? Em benefício do quê?
Sempre ter isso na nossa cabeça. Em benefício do quê? Inclusive de nós mesmos, né? Da nossa melhoria mental, espiritual, das culpas, né? A gente trabalhar. Primeiro, inclusive, primeiro a gente, primeiro o nosso emocional. Amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a gente primeiro, né? E o amor a gente tem a ver com tudo. Não tem uma. Tá tudo ligado, né? Não tem como eu amar o próximo se eu não amar a mim, não tem como eu amar a Deus se eu não amar a mim mesmo. Então, tudo tá ligado. Próxima, 725. O que pensar das mutilações feitas no corpo do homem ou dos animais? Para que serve tal pergunta? Portanto, indaguem-se mais uma vez se algo assim é útil. Aquilo que for inútil não pode ser agradável a Deus, e o que for prejudicial sempre lhe será desagradável. Pois então, fiquem sabendo que Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma na direção dele. É praticando a lei divina que vocês poderão se libertar de vossa matéria terrena e não a violentando. Dá a impressão que no comecinho da resposta o espírito aí, né? Fala um pouquinho incisivo, né? Para que Que absurdo é esse? Mas já não fala, é como você fala, já não te falei isso, né? De novo, você perguntando a mesma coisa com outras palavras. O que você está falando? Para que tal pergunta? Eu não te falei que é só que tem que ver a utilidade da coisa, né? Isso é útil. Né? Se mutilar é útil, né? Tem mutilações horrorosas, né, que a pessoa faz em nome de Deus, ou então às vezes até por conta de costumes, né? No animal, nele mesmo. Isso é útil. Se não for útil, não é agradável a Deus, né? Quando ele fala agradável a Deus, aí a gente coloca Deus assim numa situação distante da gente, né? Como se eu tivesse que agradar alguém, né? Mas é agradar a mim mesmo também, né? Ao meu eu interior, né? Que esse Deus que existe dentro de nós, como disse o Cristo, Deus, sois Deus, né? Então a gente se tornar agradável a tudo e a todos e a nós mesmos. E a lei de Deus, né? Deus, será que a lei de Deus ela indica se automutilar? Não, né? Com certeza não. Se violentar, se agredir, a gente toma atitudes assim tão estranhas, né? Que até as perguntas ficam esquisitas. Como é que alguém pode querer se agredir? Pois existe, e muito. Pessoas que se agridem a si próprio. Mais uma? Ou alguém quer comentar? Eu perguntaria para você o seguinte: o homem não deve se mutilar, né? Claro, o corpo é perfeito, a gente é perfeito, sim. O corpo é perfeito. Agora, e os animais? Tem algum que tem que fazer isso aí? E é correto? Pois é. Só um exemplo: nós temos um cachorrinho aqui e o Jean levou para fazer o castrar, né? Castrou. Porque o cachorro estava causando problema, né? É mutilar também, não é? Só que aí tem todo o procedimento ali, né? Do veterinário, né? Anestesia, né? Tratamento. E aí é uma questão necessária, né? Porque às vezes, se você deixar os cachorrinhos aí da rua, por exemplo, né? Tem até a prefeitura às vezes toma essa atitude, né? De castrar, porque senão aumenta muito a população e daí causa outros tipos de problema. Então, não, a mutilação aqui que se refere, às vezes aquela porque a pessoa acha que é embelezamento, né? Tem pessoas que as tatuagens, né? Eu acho que a tatuagem é uma coisa que não é tão ruim, mas exagero também, né? Todo exagero é ruim. Tem pessoas que
exagera na dose, né? Os piercings, né? Tem pessoas que fazem piercings assim de uma forma até sem acompanhamento, né? Tem casos de morte, pessoas que fazem piercing na língua e causa infecção e dá problema mais sério, né? Então tem. Tudo é um Então, na exagero tatuagem mesmo. tem gente que toma aquela anestesia geral, né? Então, Teve um tem. caso de um rapaz que tomou anestesia geral para fazer tatuagem. Então, e morreu, né? Morreu na Uhum. anestesia. Teve um caso assim que eu vi também. Então, essas mutilações, né? Eu estou citando essa dos piercing e das tatuagens, mas existem muitas outras, né? Que as pessoas fazem. Fazem até Tem elas outra que. próprias, né? Fazem, né? É, Elas próprias fazem. Então, e causa dano e pode morrer, né? Eu acho que se eu não estou satisfeito, às vezes, com o meu corpo, né? Eu quero fazer algum tipo de ajuste, né? Lá na cirurgia plástica, faço, mas tendo todos os cuidados necessários, né? Dentro da. Tem pessoas que às vezes exageram mesmo, né? Tira nariz, coloca nariz, tira coisa, né? Coloca seio, tira seio, né? Aí é muito. Parece que nunca está satisfeito consigo mesmo, né? Os exageros. Porque tem coisa que é preciso mesmo, né? Fazer. Ó, por exemplo, a mulher, quando ela passa pelo câncer, né? Que tem que sair o seio, eu penso que tem que sim, né? Que colocar uma prótese, né, ela vai se sentir bem melhor, né? Consigo mesmo. A gente tem que estar satisfeito com o nosso corpo e tal, né? Mas eu penso que as mutilações é essa questão exagerada, isso sim, né? Que as pessoas fazem. Tem que ter o bom senso, sempre. E bom senso, a pessoa sabe o que é bom senso, cada um tem o seu, né? Penso que é isso. Não se violentar. Ok, mais uma? Ainda dá tempo, Orlando? Como é que tá aí o nosso tempo? Falta 5 minutos. Quer deixar essa para a próxima, então? É, porque aí tem um comentário, né? E ela é um pouquinho mais longa mesmo. Então tá por tua conta, então. Então, eu vou pedir para você fazer a prece de agradecimento a Deus, né? Ok. Vamos buscar essa sintonia com o Pai, esse Pai amoroso, que está em toda parte, que está sempre presente em nossas vidas, que está dentro de nós, onisciente, onipresente, que nos ofereceu nesta noite essas possibilidades de nos estudar, porque o objetivo maior do estudo é a modificação nossa, que cada uma dessas reflexões sirvam para que nós possamos trilhar um caminho diferente, nos ajustar à lei divina, à lei de Deus, buscar cada vez mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua prática, perceber que essa busca é interior, individual, que cada um de nós possamos buscar o amor, a paz, a serenidade, o equilíbrio, o bom senso, na, na convivência conosco, né, com nós mesmos e com o nosso próximo, com a natureza, enfim, nós possamos cada vez mais nos ajustar à lei de Deus. Que a sua paz, Senhor, seu amor permaneça entre nós. Muita paz. Gratidão. Que assim seja. que Assim assim seja. seja. Gratidão a todos, todas. Obrigado pela presença da Maiara, E a participação. participação, a Obrigado pela coordenação do honra das grupo. palavras dos vossos senhores. Estamos compartilhando experiências.
Cada um contribui um pouquinho. Gratidão. Mano, fica com Deus. Amém. Eu, Todos nós. boa noite. Boa noite. Nem todos nós. Bom fim de semana.